Oiê! A receita de hoje é de uma torta de frango feito com uma massa leve e quebradiça que derrete na boca, com um recheio bem molhadinho e cremoso. A massa brisket é versátil, podendo ser utilizada para diversos tipos de preparações, assim como a empada e as quiches. E já adianto que essa torta é super fácil de fazer, mas o difícil mesmo é você parar de comer de tão boa que ela é. Ficou com vontade? Então chega mais, já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa seu like no vídeo e ativa as notificações do sininho para você não perder nada do que rola por aqui. Agora, bora começar! Vou começar a receita pelo preparo do recheio de frango e aqui na panela eu coloco azeite e vou dourar aqui pimentão amarelo e pimentão vermelho. Se você quiser, você pode também colocar aqui o pimentão verde ou se você não gostar, você pode tirar. Vou adicionar aqui alho poró picadinho, o alho poró combina muito bem com o frango, então não deixe de colocar ele, tá? E eu tenho aqui uma cebola bem picadinha. Deixo refogar tudo aqui por uns 2 minutinhos. Depois do douradinho, eu vou entrar com o alho. Todo o meu recheio de frango, eu sempre gosto de colocar mostarda. Então eu vou utilizar aqui a mostarda amarela. E vou colocar aqui também tomate pelado, mas você também pode colocar tomate picadinho. E agora eu vou entrar então com os temperos. Tenho aqui orégano, páprica defumada, sal. Esses são os temperinhos que eu vou usar nesse recheio, mas se você quiser, você também pode utilizar outros temperos. Então eu faço um molho de tomate bem temperadinho, para deixar o frango bem úmido e saboroso. E agora eu vou deixar esse molho ferver aproximadamente aqui uns 2 minutinhos, tá? Só para pegar bem o sabor. Eu não vou colocar aqui nem milho nem ervilha, porque aqui em casa a gente não curte muito ele na torta. Mas se você gostar, pode adicionar milho, ervilha, pode colocar azeitona. Aí, né, o recheio sempre é muito a gosto. E para trazer mais cremosidade nesse recheio, eu vou adicionar aqui creme de leite de caixinha. Nesse momento você verifica se precisa colocar mais sal ou mais algum outro tempero. Eu vou adicionar um pouquinho mais de sal aqui. E agora aqui eu vou colocar o frango desfiado. Eu cozinhei ele somente na água e depois eu bati ele no processador. E por último, já com o fogo desligado, eu vou adicionar a salsinha picadinha. E o cheirinho aqui está delicioso. Agora é só esperar o recheio esfriar para a gente poder colocar na torta. Agora eu vou começar o preparo da massa. Eu vou utilizar o processador, porque eu acho mais fácil para fazer, mais rápido, né? Mas você também pode fazer tranquilamente na mão. Começo adicionando aqui a farinha de trigo. Vou adicionar a manteiga sem sal, essa manteiga está gelada e eu piquei ela aqui em pedaços irregulares. E agora eu vou bater até virar uma farofa. Se você for fazer na mão é o mesmo processo, você inicia formando uma farofa com a farinha e a manteiga, tá? Assim que formou uma farofinha úmida, eu vou adicionar queijo parmesão ralado. O queijo vai trazer um saborzinho especial aqui para a massa. E vou adicionar uma gema. Bato mais um pouquinho até misturar. E para dar o ponto na massa, eu vou adicionar água gelada e ela tem que ser colocada bem aos pouquinhos pra gente não perder o ponto aqui, tá? Então eu vou colocar um pouquinho dessa água, pode ser que não use toda ela. Vou bater e se precisar eu coloco mais. Acabei colocando toda a água da receita e esse é o ponto da massa. Aqui ainda eu vou adicionar um pouquinho de sal que eu não coloquei. Se você utilizar a manteiga com sal, mais o queijo parmesão, é importante que você experimente a massa para ver se vai precisar de sal. Como minha manteiga aqui não estava com sal, eu vou colocar um pouquinho de sal aqui na massa e vou bater agora rapidamente só para misturar. Para misturar mais facilmente o sal, o ideal é que você coloque ele junto com a farinha de trigo. Então aqui eu cheguei no ponto da massa, olha que massa deliciosa, lisinha, super gostosa de manusear. E é uma massa coringa que você consegue fazer empadinhas com ela, você consegue utilizar ela para outros tipos de tortas, para recheios de palmito, carne seca, 4 queijos, enfim, dá para você utilizar bastante essa massa, tá? Agora eu vou transferir ela para um saquinho e vou levar para gelar por aproximadamente uns 20 minutinhos. Para facilitar para manusear a massa, eu tenho aqui o saquinho plástico, que eu cortei ele ao meio. Pego metade da massa, dou uma leve apertadinha
Com a outra parte do saco plástico, coloco aqui por cima e com o rolo eu venho abrindo essa massa. E aí eu vou rodando a massa para ela manter a forma arredondada, ó. Aqui eu vou utilizar essa forma redonda de furo removível. Eu sugiro que ela seja de fundo removível para ficar mais fácil na hora de desenformar, mas você pode montar a sua torta em qualquer outro formato de forma. Abri a massa numa espessura nem muito fina, nem muito grossa. E olha só que prático que é. Coloco minha assadeira aqui no meio, pego a minha massa e venho arrumando ela cuidadosamente aqui sobre a assadeira, mantendo ainda o plástico nela. Depois que eu coloquei a massa sobre o fundo, principalmente, acertei aqui a lateral, eu vou levantar o saquinho plástico e agora eu vou ajeitando o restante aqui da massa. Se algum lugar quebrou a massa, você vem aqui, ó, e remenda, sobrepondo aqui por cima e apertando. Você vai ver que é uma massa muito gostosa e fácil de trabalhar. Então, depois que você arrumou toda a lateral, agora você vem com uma faquinha tirando o excesso. E olha só como ela fica bem retinha e bem uniforme quando a gente abre desta forma. Agora com o pincel eu vou passar um pouquinho de clara aqui no fundo da base, só para eu conseguir impermeabilizar, né, um pouco o recheio da massa. É só uma camadinha bem fina e essa clara vai fazer uma película aqui sobre essa massa, evitando que o meu recheio, né, deixe minha massa úmida. E aqui o meu recheio de frango já esfriou, eu vou colocar uma camada do recheio. E agora aqui por cima eu vou colocar pedacinhos do catupiry, ou você pode utilizar um requeijão aí da sua preferência. Coloco agora um pouquinho mais do recheio de frango. E finalizo com mais uma camada de catupiry. E agora com a outra parte da massa eu vou fazer a tampa da torta. E agora é só cobrir. Aqui por cima eu dou uma leve pressionada para que todo o ar da massa saia. E vou unindo a parte de cima com a parte de baixo, ó. Então eu vou juntando aqui as duas massas na lateral. Vou tirar o excesso. E agora eu venho juntando e apertando as duas massas. Aqui para decorar eu abri um pedacinho da massa e com cortador de florzinha ou qualquer outro que você queira, eu vou vir aqui marcando, ó, e cortando para fazer os detalhes. Vim sobrepondo as florzinhas uma sobre a outra e olha só que linda que ela fica. E agora para finalizar, eu venho aqui por cima pincelando uma gema. E se você gostar, você pode colocar um pouquinho aqui, ó, por cima de gergelim torrado. E agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido, pré-aqueci o forno já uns 10 minutinhos, a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos, ou até que você perceba, né, que toda a sua torta esteja bem douradinha e assada. Para desenformar, eu gosto de aguardar uns 10 minutinhos. Aqui eu tenho uma base de vidro, pode ser um copo também. Eu apoio a base da torta sobre o vidro e devagarzinho eu venho abaixando a forma. Aqui eu tenho um utensílio chamado salva-bolo, ele é uma base bem fininha e ele ajuda muito na hora de desenformar a torta. Então eu coloco aqui por baixo e vou virando a torta aqui por cima. Dessa forma, ó, eu removo facilmente a base de baixo. E agora é só transferir para um prato.
Essa massa me rendeu 2 tortas, eu vou deixar aí no vídeo também a medida dessa forma que eu utilizei. E aqui eu fiz uma forma mais baixinha, ó, toda trabalhada na lateral. E da mesma forma eu vou desenformar essa outra torta. As tortas são uma ótima opção para um lanche em família, para servir em festinhas ou até mesmo para vender. Ficam lindas em uma mesa e é possível com a mesma massa criar novos sabores mudando somente o recheio. Além do frango, experimente rechear com palmito, carne seca, camarão, cogumelos e vegetais, que com certeza farão sucesso. O rendimento dessa torta é de 2 assadeiras na medida de 20 centímetros e a outra na medida de 17 centímetros. A validade da torta pronta é de até 4 dias sobre refrigeração. E o bacana dessa torta é que ela congela super bem, aí você pode otimizar o seu tempo e ter uma refeição bem gostosa aí a qualquer hora do dia, né? Você espera ela esfriar totalmente, embala bem no papel filme e leva ao freezer por até 30 dias. Quando for descongelar, primeiramente eu gosto de colocar ela na geladeira. Se for uma torta grande, eu costumo colocar de um dia para o outro. Se for uma torta pequenininha, questão de horas, ela já descongela. E aí sim, você leva ao forno já pré-aquecido, né, para ela aquecer novamente. Eu prefiro aquecer no forno para manter a crocância da massa. Essa torta é deliciosa, a massa é bem crocante e ao mesmo tempo derrete na boca. E esse recheio de frango fica bem úmido e junto com o catupiry deixa ele bem cremoso. Faça aí que eu tenho certeza que você vai gostar e depois me conta o que você achou. E eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Te espero na próxima terça-feira às 18 horas. Um beijo e até mais!